Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa. Hoje começaremos uma nova série sobre o pecado. O que é o pecado? Como podemos, através da palavra de Deus, entender profundamente o que é o pecado? Hoje, muitas pessoas, além de não entender o que é o pecado, tem sido banalizado esta palavra, o entendimento sobre o pecado, pois muitos até acham que o pecado nunca existiu, que tudo que a Bíblia diz sobre o pecado está ultrapassado. Será? Será que algo tão forte, tão poderoso, acabou, não existe mais? Vamos à palavra de Deus. Hoje eu quero trazer um trecho que está no livro de Gênesis, no capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 7. Diz assim: Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz Caim, disse: Alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: Por que te iraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante. Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Este texto se encontra em Gênesis capítulo 4, logo após lermos sobre o relato da criação, o relato sobre a intimidade com Deus e Adão e Eva, a desobediência de Adão e Eva ao comer da árvore do conhecimento de bem e mal, comeram o fruto e a desobediência aconteceu e o pecado entrou no mundo, como diz a palavra. Aqui, já expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva se conhecem intimamente. Eva engravida uma vez, duas vezes, passa-se um tempo, logicamente, Abel e Caim já numa idade teoricamente aqui adulta, e Caim e Abel oferecem uma oferta ao Senhor, sendo que Deus só aceita de bom grado a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. Temos aqui algo fantástico, porque através da atitude de Caim e tudo que aconteceu, pois Caim, após esses versos, nós podemos ler que Caim trama a própria morte do irmão, trama
um assassinato do seu irmão, levando ele para um outro lugar e o matando. Esse é o final dessa história de pecado. E aqui, em Caim, nós podemos ver os 3 tipos de pecado que existem numa mesma ação. Teologicamente falando, existem 3 tipos de pecado. Existe 1, a transgressão, 2, o pecado propriamente dito, e 3, que é o pior de todos, que é a iniquidade. A transgressão é quando nós transgredimos a aliança com Deus, erramos com Deus, já no nosso íntimo. O pecado é quando, após essa intenção errada, nós, em vez de nos arrependermos, quando percebemos essa transgressão, nós fazemos como Caim. Em vez de se arrepender e sentir tristeza por si mesmo, de Deus não ter aceitado aquela oferta, Caim fica furioso. Em outras versões fala que caiu o semblante de Caim. E quando Caim fica furioso com Deus, em vez de se arrepender e tentar ver o que aconteceu para que Deus não aceitasse a oferta dele, ele fica furioso com Deus e furioso com seu irmão, porque Deus aceitou a oferta do irmão dele e ele fica com inveja do irmão. Então ali nasce o pecado propriamente dito após a transgressão. E não só isso, mesmo assim, já pecando por estar furioso e com inveja do irmão, Deus o alerta, falando: olha, o pecado bate à sua porta, está à sua porta, no caso, a porta do coração dele, da mente dele, do corpo dele. E se você deixar o pecado te dominar, você praticará algo pior, e foi o que aconteceu. Você não pode deixar o pecado te dominar, disse Deus a Caim. Você que tem que dominar a inclinação ao erro, dominar o seu erro, o seu pecado, para que não faça e aconteça algo pior. E foi, infelizmente, o que aconteceu, o primeiro homicídio da humanidade, de um irmão assassinando o próprio irmão. E aí foi gerado a iniquidade. O que é a iniquidade? Iniquidade é quando, após o pecado, a pessoa não se volta para Deus se arrependendo, ela deixa o pecado dominar ela e ela acaba cometendo algo pior, que é a iniquidade, que é o prazer em pecar, que é, mesmo sabendo que errou, ela peca ainda mais. Mesmo sabendo que pecou contra Deus, ela busca ter prazer naquilo e se afunda ainda mais, por livre e espontânea vontade. Agora, irmãos, o que eu quero deixar claro é que dentro desses 3 tipos de pecado, transgressão, os 3 níveis, transgressão 1, pecado 2, iniquidade 3, temos que entender que aqui estamos falando de uma situação muito específica, no sentido de que estamos falando de 2 pessoas que tinham intimidade com Deus, e não pouca intimidade, muita intimidade com Deus. Mesmo expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva ainda ouviam a voz de Deus intimamente, ainda possuíam uma intimidade muito grande com Deus, mesmo tendo perdido o que eles perderam, eles continuaram tendo uma intimidade muito grande com Deus, e assim essa mesma intimidade foi passada para seus filhos, Caim e Abel,
que também tinham uma intimidade grande com Deus e ouviam a voz de Deus constantemente, conversavam com Deus constantemente, receberam as instruções e as leis de Deus ali, oralmente, do próprio Deus. A lei escrita veio com Moisés, mas as instruções sobre como proceder diante de Deus foi dada direto do próprio Deus. Olha a intimidade que eles tinham. Portanto, por isso foi o pecado tão grande de Caim contra Abel. E o que quero dizer aqui é que as pessoas que têm intimidade com Deus, que têm uma aliança com Deus, como tinha Adão, Eva, Caim e Abel, elas conseguem compreender o pecado, conseguem perceber o pecado, sentir o peso do pecado e se voltar para Deus, para ter o perdão de Deus e continuar seguindo com essa intimidade. Agora, nos tempos de hoje, temos visto algo terrível. As pessoas sabem o que é o pecado porque conhecem a palavra de Deus, as pessoas sabem que não têm intimidade com Deus, as pessoas estão vendo que não tem uma aliança com Jesus, não tem uma aliança com Deus, intimidade com Deus, não se converteram de verdade e mesmo assim as pessoas querem continuar tendo uma vida religiosa, praticando uma religião e ali se sentem bem, mas, meu amigo, meu irmão, não tem como. Se você não entregar a tua vida verdadeiramente a Jesus, diretamente para o céu e do céu para você, você não nascerá de novo e você não poderá ter essa intimidade e retomar essa intimidade, essa aliança com Deus e retomar esse peso do pecado, sentir o peso do pecado, sentir que esse pecado realmente bate à tua porta e não ficar anestesiado, vivendo do jeito que a pessoa quer, do jeito que a pessoa acha que deve viver. Porque quando você vive do jeito que você acha que deve viver, é porque você ainda não conhece o propósito de Deus para a sua vida, é porque você ainda não tem uma aliança eterna com o nosso Deus, com Jesus Cristo. Só nascendo de novo, se convertendo, a pessoa pode retomar essa intimidade, sentir o peso do pecado. E hoje, infelizmente, o pecado, o entendimento do pecado tem sido banalizado, porque as pessoas querem viver os prazeres. Estamos chegando ao tempo de como estava nos tempos de Noé, como Sodoma e Gomorra. As pessoas estão anestesiadas, querendo viver só prazeres. E quando deitam em suas camas, o vazio de Deus volta. E as pessoas ainda assim não querem se entregar a Deus de verdade. No próximo estudo, na próxima mensagem, nós vamos ver se podemos parar de pecar. Então, se pecado é errar contra Deus, como eu posso parar de pecar? E se é que eu posso parar de pecar? Em nome de Jesus, agora eu quero orar pela sua vida. Curva a sua cabeça onde você está, se você puder. Me acompanhe nessa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estou aqui, Pai, orando por esta pessoa que me ouviu até agora. Glorifico a Ti pela vida dela. Senhor, eu quero orar para que o Senhor abençoe ela neste dia. Para que o Senhor, Pai, como diz a Tua palavra, que o Espírito Santo é que convence do pecado, como dizemos aqui, da justiça e do juízo. Então, Pai, que o Teu Espírito Santo invada ela agora, a casa dela, enche ela com o Teu Santo Espírito, de forma que ela sinta o peso do pecado, que ela possa sentir, Senhor, porque ela tem errado contra Ti, e não porque ela quer ou porque ela tem feito coisas muito erradas, mas porque o pecado está dentro de nós, é impossível não pecar. Então, Senhor, que o Senhor a abençoe neste dia.
Senhor, eu repreendo todo mal contra a vida dela hoje, em nome de Jesus. Senhor, visita ela, a casa dela. Senhor, visita dentro desta pessoa agora, no coração dela. Tira aí toda angústia, todo mal. Repreendo todo espírito de depressão também, Senhor. E que esta pessoa, Pai, possa ser curada, não só emocionalmente, espiritualmente, que ela possa ser curada de dores físicas também, Senhor. Mostra para ela teu poder, mostra que o Senhor cuida da vida dela, protegeu ela até aqui para que ela possa se entregar a Ti verdadeiramente, retomar a intimidade contigo, firmar uma aliança com o Senhor verdadeira e sentir do céu, Pai, a Tua presença dentro dela, em nome de Jesus. Afasta todo o mal dela e da casa dela agora, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, abençoa ricamente ela, a família dela, em nome de Jesus. Toma o controle da vida desta pessoa em nome de Jesus. Leva ela a paz, a Tua paz, a paz que transcende o entendimento. Leva ela, Senhor, a Tua presença. E em nome de Jesus, que possam se converter aqueles que não se converteram ainda. Em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Mais uma vez eu quero aqui me deixar à disposição para que, se precisar, pode contar comigo com as minhas orações. E se precisar, se quiser, se voltar a Jesus, se entregar ou se reconciliar, conte comigo. Deus abençoe.